Olá a todos os telespectadores aqui da TV Evangelizar. É uma alegria para nós aqui do Instituto Casa Grande, nesta parceria com a TV, estarmos realizando no dia de hoje um programa maravilhoso, mais um Prosa Educativa, onde falaremos sobre educação, meio ambiente, infâncias, enfim. Falaremos sobre muitos assuntos gostosos que com certeza é do seu interesse. E eu tenho hoje aqui o prazer de ter como convidado para esse bate-papo, para essa prosa no dia de hoje, o querido Daniel Munduruku, que o pessoal estava conversando com o Daniel nos bastidores agora há pouco, ele falou, sempre que o pessoal olha para mim e fala, eu conheço você de algum lugar. E talvez quem está nos assistindo aqui pode pensar o seguinte, olhar para o Daniel e falar, eu conheço o Daniel de algum lugar, né? Por quê? Porque o Daniel ficou muito famoso como pajé, Jurecê, é isso, né? Isso mesmo. Da novela Terra e Paixão, da Rede Globo, fez um sucesso tremendo ano passado. E o pessoal, talvez, grande parte das pessoas que está nos ouvindo, porque aqui não temos educadores, temos pessoas, né, que atuam em todas as áreas, e talvez conheçam o Daniel, muitos de vocês que estão nos assistindo agora, pela questão da novela. Mas é importante que saibam, né, Daniel, que você vai muito além disso. O Daniel é filósofo, formado também em História, Psicologia, com mestrado e doutorado em Educação, pós-doutorado em Linguística. É uma pessoa... Mais de 60 livros, né, Daniel, inscrito, muito para o público infanto-juvenil, fala muito sobre a questão do meio ambiente, fala muito a questão da ancestralidade, então ele traz uma forma muito lúdica, muito gostosa, todos esses temas aí que são de extrema importância, palestrante internacional, circula aí pelo mundo inteiro, levando toda também a questão da cultura indígena, que é um outro assunto que nós vamos falar no dia de hoje. Então, Daniel, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje no estúdio aqui do Instituto Casa Grande. Ô, Ronaldo, é uma grande alegria minha poder vir aqui finalmente conhecer presencialmente, né, o trabalho tão bonito que vocês realizam nessa área de educação, e é uma satisfação falar aí com esse público tão acolhedor. É a primeira vez que o Daniel está presencialmente conosco aqui, mas o Daniel já participou em outros momentos em eventos do Instituto Casa Grande, eventos online que o Instituto Casa Grande realiza aí todo mês. Mas vamos lá, Daniel, eu quero primeiro, para começarmos, eu queria que você falasse um pouco da tua infância, né? Onde você nasceu, como foi a tua infância e por o que essa infância efetivamente fez com que o Daniel se transformasse no famoso Daniel Munduruku e conseguisse aí levar todos esses estudos aí, né, em todas essas áreas que eu comentei inicialmente. Então, eu costumo me apresentar dizendo assim que eu sou um brasileiro nascido Munduruku. Gosto de dizer isso para lembrar as pessoas que, de fato, o Brasil é um país com uma diversidade cultural e linguística muito grande, que por muito tempo ficou também desconhecida, né? Ou, ao menos, ficou deixada de lado na compreensão da sociedade brasileira, criou uma visão muito desvalorizante da presença indígena no nosso território. Eu sou nascido dentro de um povo específico, né? E até brinco sempre que as pessoas olham para mim e veem o índio, porque dentro dela mora esse conceito, né? Que é um desses equívocos que fazem parte da educação brasileira. E eu costumo sempre lembrar que não, eu não sou índio, né? Eu sou Munduruku, eu faço parte de um povo, de uma tradição, uma cultura específica que tem toda uma riqueza e uma sabedoria para chamar de sua, né? E o povo Munduruku é um dos 305 povos que existem no Brasil. Portanto, é um país de uma diversidade muito grande, por isso sempre me apresento como um brasileiro que nasceu dentro de uma cultura específica, né? Que é a cultura Munduruku. O povo Munduruku está presente em 3 estados no Brasil: Mato Grosso, no Amazonas e no Pará. E eu sou oriundo do Pará, inclusive, né? E vivi a minha primeira infância no contexto de aldeia, mas depois eu fui tirado da aldeia e mandado para a cidade,
Porque eu sou nascido em 1964, o ano do golpe militar no Brasil. E uma das providências dos militares foi fazer com que as crianças aprendessem a serem brasileiras, porque ser indígena era uma negação para eles, né? E que a gente devia se tornar brasileiro para a gente poder ser chamados de cidadãos. E uma das providências disso foi mandar muitas crianças para a escola, que a escola sempre foi um instrumento também de passar o conteúdo hegemônico, Mas, né? Daniel, foi só você ou foram todas as crianças da Não. sua comunidade que foram retiradas? Então, foram quase todas, não diria todas, mas eu, na idade escolar, portanto, de 7 para 8 anos de idade, fui mandado, como outros tantos foram mandados. Só que uma das coisas que se fazia era separar as crianças de uma mesma comunidade, de um mesmo povo, colocar em espaços diferentes, porque a gente precisava aprender o português. A gente não sabia falar português. E para aprender português, era evitado que a gente falasse a língua tradicional com aqueles que nos conheciam, né? Com aqueles que conheciam a própria língua. Então a gente acabava sendo educado de uma forma isolada, né? Eu conhecia gente de outros povos com quem eu não conseguia falar a própria língua, e ambos tínhamos que aprender o português como Mas língua antes principal. de você ir para a cidade, você não tinha contato com a língua portuguesa? Não, tinham os contatos que não eram o contato de aprender a língua. Tinha o missionário que fazia trabalhos dentro das igrejas que estavam nas aldeias e comunidades, tinha os funcionários da FUNAI, tinha os militares que estavam por ali, e a gente acabava aprendendo a falar o português, mas não era aquele português que depois a gente veio aprender na escola, né, de uma forma mais sistematizada. Então a gente falava um português muito errado, né, ou dito errado, porque a gente não tinha justamente esse momento de escola, de aprendizado oficial da língua. Então, por conta disso, a gente teve que aprender o português para poder sobreviver no meio de uma sociedade que efetivamente não nos queria ali, né? A gente era um pedágio a ser pago para a gente se tornar, digamos, brasileiros. E eu vivi, então, a minha primeira infância no contexto de aldeia, vivendo como uma criança munduruku, né, no contexto de aldeia, e depois fui extraído, por assim dizer, da comunidade e jogado numa outra aldeia, que é a cidade, era a cidade de Belém, nesse caso, e onde eu tinha que aprender outras coisas que não estavam dentro do meu universo, né, dentro do meu mundo. Mas precisei aprender tudo isso. Agora, não posso dizer que me arrependo ou que foi uma coisa ruim. Eu acho que, como toda criança, a gente viveu muitos desafios, né? Desafios de aprendizado, desafios de convivência, né? Desafios de superação. E esses desafios certamente me ajudaram muito também a me tornar depois um adulto mais consciente do meu papel na sociedade, um adulto mais comprometido com a sociedade brasileira como um todo. E eu fiz, ao longo do tempo, essa junção entre os saberes da tradição, que eu continuava recebendo, porque eu cresci, embora vivesse na cidade grande, eu ia para as aldeias, para a minha aldeia, e lá eu aprendi as coisas que tinha que aprender com os meus avós, né? Com os meus pais, meus avós, meus tios, enfim. Então eu fui fazendo um pouco um acúmulo de saberes, tanto os saberes da cidade quanto os saberes da tradição. Isso depois, acho que alimentado por um talento que eu vim descobrir mais tarde, né, já como professor, para a escrita, isso me deu um certo grau de compreensão da sociedade ocidental brasileira e das sociedades indígenas como um todo. Daniel, você, depois desse período que você veio para a cidade, Belém, né? Você comentou. Você voltou para a tua comunidade ou a partir dali você já ficou na cidade e foi continuando seus estudos? Eu fiquei entre idas e vindas da comunidade até meus 15 anos. Né? Entre os 8 anos que eu fui para a cidade até meus
15 anos, eu ficava sempre nesse bate-volta, nas férias escolares, porque naquela ocasião as férias escolares eram férias, né? Afinal de contas, eram férias que duravam 3 meses, então a gente acabava voltando para a comunidade, para a convivência da aldeia. Mas isso também gerava uma certa crise, sabe? Porque a gente aprendia umas coisas na cidade que depois se chocavam com as coisas que a gente continuava aprendendo no contexto de aldeia. A gente sabia que o nosso lugar ele estava se transformando. O lugar da aldeia se transformava para a nossa experiência e o mundo da cidade, né, essa grande aldeia, que é a cidade grande, também nos transformava, nos mudava, porque ela nos jogava outros tantos conhecimentos e outras tantas perspectivas que não estavam muito no nosso horizonte, mas começaram a fazer parte desse horizonte. A minha vontade de continuar estudando nasceu justamente de estar na cidade. Se eu vivesse na aldeia o tempo todo, certamente eu não teria desenvolvido em mim a vontade de continuar os estudos. E talvez por isso, e essa é uma das vantagens talvez de estudar, foi que isso revelou em mim algumas vocações que eu não sabia que tinha, né? Pelo menos não para esse contexto urbano que eu estava ali aprendendo aprendendo a compreender, porque o mundo indígena é muito diferente do mundo da cidade. E então você imagina na cabeça de uma criança como é que essas diferenças elas são trabalhadas, né? Então houve muitos parentes meus, por exemplo, que desistiram, por assim dizer, de ser indígena, de ser munduruku. Passaram para o lado da cidade e ficaram na cidade. E hoje até sentem vergonha, né? Ou naquela ocasião sentiam vergonha de serem munduruku. Porque o que se ouvia na cidade era de uma forma tão violenta que não sobrava nada para a gente de orgulho de pertencer ao mundo indígena. Eu ainda tive a sorte e o privilégio de ter um avô que me ajudou a entender melhor, né, o meu lugar no mundo. E certamente é a ele que eu devo tudo aquilo que eu sou hoje, né? Porque ele não deixou morrer em mim a ancestralidade, né? A minha tradição, a minha cultura, o meu jeito de olhar para essa sociedade de lá e de cá ao mesmo tempo, sabe? Daniel, eu quero falar contigo sobre um tema que eu sei que você defende muito, que é a questão do meio ambiente. Mas antes, vamos rapidamente aí para um pequeno intervalo, que já eu volto conversando com o Daniel sobre esse assunto que com certeza é de interesse de muitos, falar toda essa questão dessa mudança, esses problemas climáticos que nós estamos tendo hoje, mas logo depois do intervalo. Fique com a gente. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Olá, estamos de volta aqui para o nosso Prosa Educativa. Hoje temos como convidado aqui o Daniel Munduruku, onde estamos falando sobre meio ambiente, sobre educação, sobre a cultura indígena, enfim, sobre vários assuntos aí que com certeza é de interesse de todos. E eu estava falando um pouco antes do intervalo, né, eu queria conversar contigo, Daniel, sobre a questão do meio ambiente, né? O meio ambiente, há quanto tempo que ele é falado, né? O próprio Instituto Casa Grande, nós realizamos muitos eventos, você já participou mesmo, e inclusive eventos da área de meio ambiente, onde é um evento que não chama tanta atenção. Quando se faz sobre outros assuntos, especialmente para educadores, são eventos que chamam mais atenção. Quando se fala sobre meio ambiente, não desperta tanta atenção, né? Então, inclusive, já convido a todos que estão nos assistindo, né? Quem não segue ainda o Instituto Casa Grande, está aqui nas nossas redes sociais, para poder acompanhar os eventos que o Instituto Casa Grande realiza aí semanalmente, de forma gratuita para toda a comunidade. E aí eu te pergunto, Daniel, você acha que... Porque assim, ó,
nós falamos de meio ambiente, mas parece que a coisa não bate na gente, né? Parece que é uma coisa, pelo menos até pouco tempo, era meio distante. Ah, porque no futuro, porque nossos filhos, porque nossos netos... Parece que essa conta não chegava. E eu acho que a conta está chegando, né? Nós estamos aqui falando em Curitiba, num mês agora, período de inverno, né? E nós vamos ver, é um período quente. Eu até brinco, quando eu era criança, não existia em Curitiba falar frente fria. Era frio, o inverno é frio, né? Agora aqui não é frente fria. Então vem a frente fria, dá 2 dias, aí daqui a pouco vem calor de novo. E eu acho que o maior episódio que nós tivemos recentemente foi a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Que mostrou que nós estamos com um período aí muito conturbado. Você percebe que, pela tua experiência, essa sensibilidade está batendo hoje nas pessoas ou ainda não, Daniel? Olha, Ronaldo, para ser bem sincero, eu acho que as pessoas elas estão muito descompromissadas com os rumos do mundo, sabe? A gente acabou construindo uma sociedade onde ter coisas vale muito mais do que o ser, não é? E isso acaba gerando um excesso de consumo. E a sociedade se realiza exatamente tendo que produzir mais coisas para satisfazer ainda mais a vontade das pessoas de consumir. Então, isso leva a um desgaste do meio ambiente, né? Leva um sacrifício do meio ambiente. E porque nós, humanos, na natureza, nos colocamos fora dela. E nós nos colocamos como consumidores da natureza e não como parte. E quando a gente não se sente parte, a tendência nossa é achar que a gente é dono. E alguém disse que você é dono, você passa a consumir, passa a extrair tudo que pode, passa a detonar com o ambiente, né, de uma forma muito, muito maléfica, assim até, sabe? Então, as pessoas, no meu entendimento, as pessoas elas não estão muito comprometidas com a questão ambiental porque elas não se sentem parte desse ambiente. Então, e isso, normalmente, as pessoas jogam para o futuro a solução disso tudo. Eu costumo sempre dizer que, quando criança, as pessoas diziam que nós, crianças, éramos o futuro da nação, né? O futuro do Brasil. Agora que nós somos o futuro, porque o futuro chegou, né? Nós já estamos velhos, nós já somos esse futuro, a gente olha para trás... Já estamos quase passado, né? Pois é. A gente olha para trás e se pergunta que sociedade a gente construiu, que futuro é que eu fui, né? Por isso que a gente fala, às vezes, do futuro ancestral, né? No sentido de buscar no passado mesmo a solução que os ancestrais tinham para viver de uma forma equilibrada nesse mundo. Porque a natureza, ela não é infinita, ela é finita, né? Os recursos naturais são finitos. E se a gente não se sente parte da natureza, a gente só consome, a gente não produz nada para que ela se equilibre. De modo que eu acho que o que está acontecendo no mundo, isso não é só no Brasil, obviamente, a gente está vendo as catástrofes acontecendo em todos os lugares do planeta. O mundo que está construído em cima de uma constante destruição ambiental, esse mundo não tem futuro. Esse mundo não tem um outro caminho, porque não existe... Existe um plano B, né? Não existe um plano B, porque não existe produção de água, não existe produção de ar, né? Isso é a própria natureza que nos oferece. E enquanto a gente for só consumidor, a gente vai acabar destruindo aquilo que pode ser um mundo para os nossos filhos, para os nossos netos. Agora, Daniel, você fala muito essa questão, né? Eu já li material seu falando sobre essa questão de não ver o meio ambiente como parte da gente, não como algo separado. Sim. Isso tem a ver com a sua cultura? E aí eu já emendo uma pergunta: quanto que essa cultura dos povos indígenas pode colaborar, na verdade, ou pode nos ensinar
Como preservar o meio ambiente? Na verdade, ela já faz isso há muito tempo, né? Ela já continua nos ensinando a como preservar, como cuidar, porque entre os indígenas não existe essa história de propriedade privada, por exemplo, né? De isso aqui é meu, então eu faço dele o que quero. Isso é uma atitude de uma sociedade individualista, que é essa sociedade do capital que existe, que é a única que a gente tem, inclusive, também, não é? Mas é uma sociedade que nos educa para o individualismo. As sociedades indígenas educam suas crianças para o coletivismo, para o coletivo. Portanto, desde criança a gente vai aprendendo que nós somos partes, não somos donos. E quando a gente é dono, a gente toma conta. Porque isso é a garantia de continuidade, a garantia de que nós iremos sobreviver, e as outras gerações também, com o cuidado que a gente toma hoje, né? Com essa ideia mesmo de estarmos inseridos na natureza. O ser humano, ele é natureza. Ele é natureza, o humano de qualquer lugar do planeta. Porque isso não é algo nosso, não é algo do Brasil, não é algo dos povos indígenas brasileiros, isso é algo da natureza. A natureza é que gera o humano, não é o contrário. Não é o humano que gera a natureza. Né? O humano nasce da natureza. Portanto, quando ele se desloca, quando ele sai da natureza, ele olha a natureza como um objeto a ser dominado. E aí ele vai transformar isso no que nós chamamos de cultura, né? Cultura são os instrumentos que a gente cria para sobreviver. Só que, para além dos instrumentos de sobrevivência, ele vai criando também outros instrumentos de domínio da natureza e de consumo dessa natureza. E vai criando o conceito da beleza a partir da extração da natureza, vai criando os seus esportes a partir da extração da natureza, vai criando, enfim, uma série de outros instrumentos que, ao invés de colocá-lo cada vez mais dentro da natureza, o coloca fora. E aí é aí que entra a educação e a cultura né, a educação como transmissão da cultura. Ela vai ensinando as pessoas que, para sermos felizes nesse mundo, a gente precisa ser alguém. Né? E para ser alguém, nos ensinam, a gente precisa ter coisas. A gente precisa acumular riquezas. Acumular individualmente, inclusive. Quanto mais uma pessoa detém de riqueza, mais importante ela parece ser. Sucesso foi entendido muito errado, né? Exatamente. Sucesso é ter poder, é ter dinheiro. Então... É exatamente disso que se trata. E aí a gente cria uma sociedade que vai disputando, as pessoas vão disputando entre si para ver quem tem mais. Porque quem tem mais é aquele que pode mais. E aquele que pode mais vai querer mais ainda. E da onde é que a gente tira isso? Da onde a gente extrai a riqueza? Da natureza. Então a natureza acaba sendo um agente muito passivo, mais ou menos. Porque num determinado momento ela vem e se impõe. Porque nós passaremos, né? A natureza continua. Não sabemos até quando também, mas ela continua, porque ela é muito mais antiga que nós. E, portanto, ela é muito mais sábia. Agora, Daniel, recentemente o presidente Lula sancionou uma lei colocando a obrigatoriedade nas escolas, a partir de 2025, de tratar toda essa questão de alterações climáticas, ou seja, todos esses aspectos mais relacionados ao clima. Você acha que isso é um caminho? Resolve? O quanto que essa questão da obrigatoriedade curricular você acha que efetivamente na educação faz a diferença ou não faz? Eu acho que não faz, não. Imediatamente, não. A educação não é feita para acontecer do dia para a noite. Educação são gerações e gerações de pessoas que vão passando para até criar um hábito, né? O que resolve são questões políticas. O que resolve, na verdade, é uma consciência política nas pessoas, né? E que tem a ver muito com o tipo de cidadão a gente elege para fazer política que vão atingir positiva ou negativamente as pessoas. Então, é muito mais, eu diria, seria muito mais rico e muito mais ágil a gente poder ter políticas públicas, de fato, que obrigassem
né, as instituições obrigassem as prefeituras, obrigassem as escolas públicas e particulares a terem atitudes ambientais, do que propriamente simplesmente obrigar essas instituições a ensinarem a cuidar do meio ambiente. Sabe? Isso é claro que é um caminho, óbvio, da escola, passar pela obrigatoriedade, é um caminho. Mas aquilo que é obrigado não faz com que as pessoas se comprometam. A gente vai continuar aprendendo sobre o meio ambiente para passar de ano, né? Para garantir uma nota, para garantir, quem sabe, uma bolsa de estudos. A gente acaba virando e transformando isso em comércio. E, portanto, se é comércio, né? se é um produto de troca, a gente acaba novamente nos desvinculando da natureza. Então, a política pública ambiental, educacional, etc., ela é muito mais efetiva do que propriamente uma lei que modifique aqui e ali algum elemento de conteúdo nas escolas. Daniel, muito obrigado. Nós estamos encerrando agora aqui essa prosa educativa com a TV Evangelizar, mas esse papo continua lá na TV Casa Grande Educação, no YouTube, que você pode ir para lá agora, ou se quiser assistir depois, que eu continuo essa conversa muito gostosa com o Daniel, lá na TV Casa Grande Educação, que o endereço você tem aqui embaixo. Então você pode ir para lá agora, ou depois acompanhar, porque eu tenho muito papo ainda para bater com o Daniel aqui para conversar sobre educação, e também quero conversar com o Daniel da experiência que ele teve também na novela. Então é isso, gente. Daniel, muito obrigado e quero sempre o convite estar aberto aqui para você estar conosco. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até esse momento, e vamos continuar esse papo que tem muita coisa bacana para a gente falar ainda. Então, vem aqui para o Instituto e vamos continuar esse papo aí com o Daniel. Valeu, até mais!